Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Marcos Tavares Leite alertando os empresários de maneira geral a verificarem a regularidade e formalidade de suas empresas junto a órgãos de fiscalização. O advogado tributarista Mário Franco comentando a aprovação pelo Senado do projeto que cria a isenção do imposto de renda para aqueles que ganham até R$5.000. O auditor e perito contador Vitor Estanquevicius falando sobre a importância e destaque da mulher no empreendedorismo em todas as suas frentes. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe a doutora Vanessa Braga Matijacic, professora de Relações Internacionais da FAAP. Fique conosco! Agenda do Simp. Atenção para a nossa agenda semanal. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo informa que será realizado no dia 13 de novembro, quinta-feira, no município de Cafelândia, o Feirão de Empregabilidade. O feirão tem como objetivo aproximar empresas com vagas disponíveis e profissionais que estão em busca de novas oportunidades de emprego e qualificação profissional. Caso possuam oportunidades de trabalho disponíveis para essa região, pedimos a gentileza de inseri-las na plataforma Trampolim. Assim, ampliamos as chances de conexão entre oportunidades e candidatos, fortalecendo o mercado de trabalho local. www.trampolim.sp.gov.br. Além disso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico apresenta também uma excelente oportunidade de contratação imediata de profissionais qualificados em cursos executados pelo Fundo Social de São Paulo. As turmas estão localizadas em Bálsamo, Badbacite, Guapiaçu, Mirassol, Jaci, Monte Aprazível, Onda Verde, São José do Rio Preto e Tanabi. Qualificação e oportunidade. O governo de São Paulo oferta mais de 1 milhão de vagas gratuitas em cursos de inteligência artificial. O governo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SDE, está com inscrições abertas para mais de 1,2 milhão de vagas em cursos remotos de inteligência artificial e outras áreas da tecnologia que fazem parte da jornada da Tecnologia. Para participar, basta acessar a área Vitrine de Qualificação no portal Trampolim e clicar no botão Saiba Mais. O aluno será redirecionado para o portal Qualifica, onde encontrará os cursos disponíveis da jornada da Tecnologia, além das orientações para realizar o cadastro e garantir uma vaga na modalidade escolhida. E atenção para essa oportunidade! O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços informa que as inscrições para a Empreendedoras Tech 2025 foram prorrogadas até o dia 12 de novembro. Em sua terceira edição, o programa consolida-se como uma iniciativa estratégica voltada ao fortalecimento de negócios liderados por mulheres no setor de tecnologia. Inscreva-se pelo link abaixo. programas.sebraestartups.com.br/in/empreendedorastech. Para fechar nossa agenda, o governo de São Paulo convida a todos para o evento Bem Mais Profissional. O objetivo é reconhecer empresas comprometidas com a formação profissional, fortalecer parcerias com o setor produtivo e apresentar resultados e novos caminhos da educação profissional no Estado. O evento será dia 13 de novembro, às 10 horas da manhã, no Palácio dos Bandeirantes. Para confirmar a sua presença, entre no link que está na sua tela. Queremos ouvir a sua opinião sobre temas, críticas, sugestões e até mesmo elogios. Nos siga nas redes sociais e acompanhe o Simp. Já estamos no mês de novembro, o ano acaba e é muito importante que todos os empresários do MEI, das micro, pequenas empresas, empresas de porte médio e de grande porte, vejam a regularidade, a manutenção da sua formalidade junto a todos os órgãos de fiscalização.
É importante, quando tratamos dos optantes do Simples Nacional, que eles saibam que no início do próximo exercício a regularidade é fundamental para que eles continuem podendo ser optantes do Simples Nacional. Portanto, aqui vai já nesse final de ano a orientação para que todos os empresários do MEI, das micro e das pequenas empresas, e vale o alerta para médias e grandes empresas também, que façam uma verificação sobre a sua regularidade fiscal, regularidade da questão tributária. Tudo isso pode ser verificado através do ICAC, no site da Receita Federal, e no caso dos optantes do Simples Nacional, no portal do Simples. Ali, os empresários poderão identificar todas as suas questões, aonde pode haver dúvidas, diferenças tributárias, pagamentos a menor ou até a maior. Isso é fundamental, mas ainda assim também é importante a gente ver que ainda existem várias questões que são importantes, principalmente para as empresas micro e pequenas, que necessitam uma atualização e uma verificação. O SIMP e a ASIMP, como Associação Civil Nacional, eles têm trabalhado arduamente, tanto nas questões federais, estaduais e municipais, junto ao Congresso Nacional, a todas as casas legislativas, para o aperfeiçoamento da atividade produtiva, principalmente do MEI, das micro e das pequenas empresas. Por isso, nós estamos trabalhando lado a lado com qualquer órgão, qualquer esfera de governo, sem partidos, sem ideologias, mas focando nessa atividade fundamental para o fortalecimento do mercado interno. O SIMP vai trabalhar nessa linha, nós pretendemos que todos continuem formais e aqueles que estão na informalidade se formalizem. Vamos criar instrumentos e modalidades para facilitar isso. Mas saibam que, muito em breve, o SIMP e a ASIMP, como entidade civil nacional, trarão grandes novidades para a manutenção, o incremento e o fortalecimento da micro e da pequena empresa, esses que são os maiores geradores de emprego e renda do Brasil. Segunda jornada vencida pelas mulheres. Terceira jornada de trabalho absolutamente ficou para trás. As mulheres definitivamente estão na vanguarda da economia nacional. Na primeira jornada de trabalho, quando elas exercem funções, posições brilhantes no mercado em que atuam, nos organogramas das empresas. Organograma, não é? Aquele gráfico de organizações que delimita as funções de autoridade e de responsabilidade. Pois bem, as mulheres sempre ocuparam muito bem as bases e agora estão galgando posições mais importantes, subindo no organograma em relações cada vez mais importantes no staff das empresas, de gestão empresarial, gerências e diretorias e daí vamos. As mulheres também estão ocupando nas grandes organizações percentuais cada vez mais expressivos nos conselhos de administração das empresas. As mulheres, a cada nova eleição, ocupam cada vez mais cargos no ambiente do legislativo e do executivo. As mulheres também na academia, nas universidades, nas faculdades, as mulheres são maioria em quase todos os cursos. As mulheres são maioria nos cursos de administração, de economia, do direito e também, fatos estatísticos, são maioria nos cursos de mestrado e doutorado nas universidades. Parabéns a todas as mulheres. E agora, aqui fica o nosso abraço no dia 19 de novembro, Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. E o SIMP, mais do que justa esta posição, abraça e parabeniza todas as mulheres, que são mais de 11 milhões de empreendedoras que levam, ajudam, fomentam a economia deste país. E aqui, portanto, mais uma vez, o nosso abraço em consideração e respeito. É chegada, portanto, a vez e a voz que as mulheres devem ter em todo este mercado e sejam sempre muito bem-vindas. Muito obrigado a todos, foi uma grande satisfação. Até a próxima oportunidade. Queremos ouvir a sua opinião sobre temas, críticas, sugestões e até mesmo elogios. Nos siga nas redes sociais e acompanhe o SIMP.
Essa semana foi aprovado no Senado o projeto que cria a isenção para aqueles que ganham até R$ 5.000 e alguns benefícios para os que ganham até R$ 7.500. É um projeto de justiça social, alcança 25 milhões de pessoas nessa faixa de rentabilidade. Agora depende da sanção do presidente da República. Agora, esse projeto é mais do que isso. Ele é uma verdadeira mini-reforma do imposto de renda, porque ele também, para compensar a isenção, cria a tributação sobre dividendos. Essa tributação, como já falamos aqui outras vezes, ela tem alguns parâmetros, né? Não vai ser simplesmente uma tributação dupla no dividendo, na pessoa jurídica e na distribuição de lucro. Ela vai considerar qual é a carga efetiva tributária tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física. E só vai tributar aquele excesso que estiver disponível na pessoa física. Ou seja, se a pessoa jurídica já tributou a 34, não há mais nada a tributar na pessoa física. Mas se a tributação efetiva da pessoa jurídica for menor, aí se tributará até o limite de 10%. É uma grande inovação na sistemática do imposto de renda. Também vai se criar uma tributação na fonte sobre as remessas para não residentes. E isso vai também criar alguns impactos para os investimentos no Brasil. De toda sorte, é um projeto de lei que vem trazer um pouco de equilíbrio social na justiça tributária. E eu acredito que daqui para frente a gente vai ter muito a discutir sobre ele. Entrevista da semana. A nossa convidada de hoje é a doutora Vanessa Braga Matijacic. Ela é professora de Relações Internacionais da FAAP. É um prazer tê-la conosco. É um prazer para mim estar com vocês hoje. Muito obrigado. Bem, o mundo apresenta desafios novos a cada dia. Num passeio global rápido, qual a sua avaliação no momento atual em relação ao meio ambiente? Muito bem. O Brasil ele recebe nesse ano, né, a COP30, que é uma avaliação, né, do Acordo de Paris depois de 10 anos, que foi feito em 2015. E nesse momento, né, é muito importante para o Brasil receber mais uma conferência do clima. Vamos lembrar que o Brasil recebeu a Rio 92 e depois a Rio +20. Então, é a terceira grande conferência que o Brasil novamente recebe, né? No que diz respeito a esses desafios da Conferência do Clima, vamos lembrar, né, que as primeiras conferências foram nos anos 70, duas na cidade de Estocolmo, e na segunda conferência o Brasil já anunciou o termo desenvolvimento sustentável, que se transforma em uma agenda dentro da Rio 92. E a partir de 95, as conferências do clima. Então, 95 inaugura uma série de negociações que levam ao protocolo de Kyoto e depois de alguns anos o Acordo de Paris. Então, muito já foi regulamentado, como diz respeito a crédito carbono, até mesmo falando a respeito de quais as metas que cada país tem que alcançar, para com isso, né, reduzir a emissão de dióxido de carbono e outros gases poluentes que provocam efeito estufa. Então, o que podemos esperar, né, dessa próxima conferência é que o Brasil novamente lidere diversos países emergentes e também consiga colocar a sua posição com os países desenvolvidos, que sim, o Brasil é um país importante nesse tema, tanto pelo seu histórico, quanto também pela representação de ter o maior percentual do bioma amazônico e também, né, por ser um país industrializado. Bom, existem vários desafios e, francamente falando, vários interesses em jogo. Quais foram os interesses que foram colocados no passado e que já estão superados em relação a barreiras climáticas que alguns países tentaram impedir o progresso do Brasil via problemas ambientais? Eu sempre gosto de falar e abordar o tema da cooperação.
E o Brasil ele fez o seu dever de casa lá no passado, no que diz respeito a participar dessas conferências e nos anos 70, né, a partir da primeira conferência do meio ambiente, né, fundou o Ministério do Meio Ambiente. Então, isso já é um avanço, porque depois isso leva a uma série de secretarias estaduais que vão adotar também medidas, né, de preocupação ambiental e de uma orientação política e até mesmo orientar empresários com relação a um manejo mais sustentável, né, do meio ambiente. Então, isso definitivamente é muito importante, né? Claro. No que diz respeito também a impacto ambiental, então, a gente tem setores do governo que eles são muito importantes que diz respeito ao desenvolvimento da infraestrutura e, com isso, muitas licitações em empresas que trabalham justamente para conseguir fazer com que esse trabalho do Poder Executivo dê certo, né? Mas isso tem uma responsabilidade no que diz respeito a tudo que é construído e a interferência que isso impacta, né, no meio ambiente, no que diz respeito à fauna e flora. E isso é muito importante, tanto que quando se quer pedir recursos, né, empréstimo para subsidiar uma hidrelétrica ou até mesmo termoelétricas, quando o Brasil pensa a respeito disso, por exemplo, no Banco Mundial, eles têm uma equipe não só de economistas, mas de outras pessoas, entre elas biólogos, que vão justamente olhar para a responsabilidade, né, que o Brasil tem com relação ao impacto que isso vai causar no meio ambiente. Então, se o Brasil pede recursos no Banco Mundial, por exemplo, eles vão olhar quais foram os problemas que o Brasil teve, vão fazer recomendações, claro, né, e vão olhar também as questões referentes à macroestrutura, né, aquilo que o Brasil é possível, ele vai devolver esses recursos para o Banco Mundial. Vamos complicar, porque está muito tranquilo isso. Quando nós falamos da Amazônia, nós falamos de mais de 20 milhões de pessoas que estão vivendo ali na Amazônia. Bom, é claro que isso afeta saúde, isso afeta várias áreas. Com a sua visão das medidas, por exemplo, adotadas pelo Ministério da Saúde em relação a essa população ribeirinha e outros que estão na floresta e afora. É muito importante que você tenha tocado nesse aspecto, porque tem regiões inóspitas nos qual quem chega para fazer o registro de nascimento e até mesmo quando a pessoa deixa de existir, muitas vezes são instituições militares, entre elas a Marinha do Brasil, que muitas pessoas sabem que que essa instituição faz a presença, né, na nossa costa marítima, mas eles também são responsáveis por entrar em alguns rios dos afluentes do Rio Amazonas e justamente é o poder do Estado, né, que chega para oferecer os documentos para existir, né, claro, para a pessoa existir, para ser cidadão. Então, também há uma chamada recente, né, de um trabalho do Ministério da Saúde, aproveitando o contexto da COP, em Belém do Pará, que é uma cidade no qual a gente também situa o bioma da Amazonas e no qual as pessoas elas tendem a morar perto de rios, né? Então, a própria estrutura da cidade, para quem não conhece, vale a pena checar, porque diz respeito, né, a essa parte dos recursos hídricos. E aí, o Ministério da Saúde, então, aproveitou para conseguir jogar luz em cima dessa pauta, né, que é de interesse de pessoas que moram, né, muito nessa região enorme do nosso Brasil. Sim. E também para dizer que o Ministério está presente, que vai pensar em políticas públicas e vai melhorar a forma como esses brasileiros podem ser assistidos. Eu acho isso um desafio imenso, posto que não é só governo federal, depende dos governos estaduais e principalmente dos recursos que chegam até os municípios para que essas políticas públicas sejam efetivas. Mas um desafio necessário. Muito necessário, constante, não é um desafio de agora, é um desafio de Sim. décadas que o Brasil tem em assistir melhor essa população, com certeza. Bem, agora vamos falar um pouquinho do aspecto econômico de tudo isso. Como que isso afeta a vida das empresas, a vida dos produtores rurais de uma forma geral, economicamente falando, para o bem e para o mal. Como é que isso afeta a vida deles?
Ok, então, quando a gente pensa, por exemplo, no termo de desenvolvimento sustentável, tem diversas empresas que elas pensaram em como lidar com comunidades locais e a forma que elas fazem a extração de insumos para utilizar, por exemplo, num exemplo que eu vou dar, a empresa de cosmético, né? Sim. Então, como fazer de uma maneira que o empresário ganhe, mas a população, a comunidade local também. Então, esse é um manejo sustentável, e isso diz respeito também a uma responsabilidade que a empresa tem, né, em conseguir compartilhar, né, esses ganhos e lucros, né, com as pessoas que estão numa parte do eixo da produção. Então, esse é um ponto. Tendo uma abordagem sustentável e responsável, nós estamos no melhor cenário, né? Um outro interesse diz respeito à produtividade rural, né? E um tema super sensível no qual o Brasil é sempre cobrado, no que diz respeito a diminuir o desmatamento. Então, não entendi por que isso tem a ver com o desenvolvimento rural. Olha, é mais um setor da nossa economia, né, que pensa principalmente no que diz respeito ao norte do Mato Grosso e entrando no que diz respeito também à Amazônia, expansão da fronteira agrícola, seja para soja, seja para gado. É um setor importante da nossa economia, né, e que vai realmente ter conflito no que diz respeito a um outro setor das pessoas que vão olhar, né, para os interesses, vamos dizer assim, de uma Amazônia em pé, né? Então, conflito de interesses nessa direção. Veja, o Brasil ele é cobrado no que diz respeito às conferências internacionais, a FAO, né, que é a agência especializada para alimento e agricultura, sobre o que o Brasil tem feito para diminuir o deflorestamento, para diminuir as faixas que são avançadas pela fronteira agrícola. Me parece que os avanços tecnológicos comprovam que não é necessário utilizar os métodos antigos de desmatamento, com aumento de produtividade, com uso de tecnologias e mecanismos modernos. E quem está indo só para a área física está jogando dinheiro fora. Então, daqui a pouco ele vai acordar que se ele usar a tecnologia, ele vai ganhar mais, produzir mais e de uma forma melhor. Mas, enfim, é o que nós temos nesse momento. E a tecnologia está disponível cada vez mais para os produtores de uma forma geral. Mas eu queria ouvir a sua opinião nesse sentido. Tecnologia ela tem disponível assim, a uma escala mundial, né? Sim. Mas acho que precisa ser desenvolvida a consciência, e eu acho que quem tem muitos recursos pode conseguir aprender a respeito dessas novas tecnologias e, obviamente, conduzir o desenvolvimento econômico, mas sem ser depreciativo, né, para o meio ambiente. E com relação a isso, aproveitar os espaços dentro da mídia, ver congressos, fazer leituras para compreender essa área. Exato, e contratar pessoas também com essa mentalidade, né? Porque pegar profissionais. Isso vira até mesmo uma marketing para as empresas, né? Que ela é socialmente responsável e que investe, né, na escala produtiva tecnológica. Nós chegamos ao final do nosso tempo. Eu pediria as suas considerações finais. Olha, eu diria que todos vocês devem ficar muito atentos com relação não só à COP30, mas pensar em toda a complexidade do cenário internacional e principalmente do que os candidatos do ano que vem vão movimentar de pautas que são importantes de relações internacionais e que interferem também no seu dia a dia e nos seus negócios. Doutora Vanessa Braga Matijasti, que nós queremos agradecer muito a sua participação, ao brilhantismo e que a paz reine no mundo. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!